curta-metragem se chama Improvisando no Começo de Vídeo Inovador, é isso, bora lá. E vai concorrer ao Troféu Imprensa, do Silvio Santos. Um curta-metragem nada mais é do que um filme de curta duração. Não existe um padrão consensual para a duração do filme, mas festivais adotam geralmente entre 30 e 40 minutos. Mas no Brasil, esse tempo máximo é de apenas 15 minutos, por conta da lei do curta. Falando em Brasil, eu já adianto que nessa lista não coloquei nenhum curta nacional, porque pode ser que eu faça algum vídeo exclusivo para o cinema brasileiro, igual eu fiz já um iceberg exclusivo do cinema nacional. Essa lista eu fiz com a ajuda de usuários do Reddit. E a boa notícia é que a maioria desses curtas é facilmente encontrados no Google ou no YouTube. E por esse motivo eu vou citar o nome em inglês para facilitar a busca. Eu particularmente tive que assistir a exatamente todos esses curtas para gravar esse vídeo. Então, se puder dar um apoio para reconhecer o meu esforço, eu agradeço. E eu queria agradecer vocês por me assistirem, por acompanharem o meu canal. Muita gente coloca o vídeo meu para jantar, para almoçar. Muita gente coloca para ajudar a dormir. Não tem problema não, cada um coloca do jeito que achar melhor. Eu fico feliz de qualquer forma e muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Nada mais justo do que começar o iceberg com uma das primeiras produções da história do cinema. Viagem à Lua é um filme mudo de ficção científica dirigido por Georges Méliès e lançado em 1902. A história do filme é um grupo de cientistas e aventureiros que viajam até a Lua em uma espécie de foguete em formato de canhão. O filme é reconhecido por seus efeitos especiais inovadores para a época, e o que é mais interessante ainda é que o homem só foi pisar na Lua quase 7 décadas depois. Fica bonitinho, tá? Fica bonitinho aí. Que foi? Fauve é um curta-metragem canadense, dirigido por Jeremy Conte, que foi indicado ao Oscar em 2019. O filme se passa em uma mina abandonada no deserto e conta a história de dois meninos, Tyler e Benjamin. E eles estão explorando o local, participando de brincadeiras aparentemente inocentes e desafiando um ao outro. Até que uma hora dá muito ruim. Destaque para a cinematografia e atuações dos garotinhos. Incel foi escrito e dirigido por John Merizaldi e lançado em 2018. É baseado na história de Elliot Rodger, que ficou conhecido como o assassino virgem. Incel é um termo para descrever celibatários involuntários, que são geralmente homens que não conseguem arrumar uma parceira sexual. E a maioria deles ficam descontando a sua raiva e frustrações nas mulheres, sendo que na maioria das vezes eles que são babacas repugnantes. E o ator desse curta, ele tá de parabéns, a atuação dele é excelente. Nursery Rhymes tem apenas 5 minutos, mas é bem poderoso. Começa com um cara metaleiro cantando uma música infantil. Ele está com um olhar perdido e aparentemente está louco. Só que a cena vai se expandindo e nós entendemos o porquê. E é mais um curta com atuações excepcionais. Demon é um curta de Caleb Slane, e lançado em 2018. Se trata de um homem machucado que é resgatado por um senhor no meio do deserto. Só que na casa desse senhor tem algo obscuro e perturbador. E um fato interessante que eu vi é que a iluminação externa desse curta foi feita exclusivamente pela luz da lua cheia. Olha que legal. Brothers, de 2015, é um curta de Robert Eggers. Se trata de dois irmãos em uma relação bem problemática. Eles moram em uma fazenda e fazem brincadeiras e têm brigas normais de irmãos. Só que em uma hora essas brigas ficam sérias demais e aí é onde começam os problemas. The Fall foi lançado em 2019. É um curta de Jonathan Glazer. Uma multidão com máscaras, ele castiga um homem e uma espécie de punição medieval. Esse curta te deixa curioso e com um sentimento de quero mais. Sex Shooter é um curta irlandês de Martin McDonagh, lançado em 2004. A história segue Donnelly, um homem que acabou de perder a esposa e está voltando para casa após o funeral. Enquanto ele viaja de trem, ele conhece um passageiro bem bizarro e estranho
que faz várias coisas bizarras e perturbadoras durante a viagem. Peephole é um curta de 2018 de Jash Pictures. Se trata de um homem que atende a campainha na porta e se dá muito mal. Esse curta ele é curtinho, tem 3 minutos, mas é muito efetivo. Us 44 é um curta de Diane Eng, lançado em 2001. A trama se desenvolve em um ônibus que viaja pelo interior da China. O enredo gira em torno de um homem que entra armado no ônibus, e a história se desenrola de acordo com as reações dos passageiros diante dessa situação perigosa. Foi o primeiro curta chinês a ganhar prêmios em festivais prestigiados de cinema. The Telltale Heart é uma animação de 1953, baseada no conto de Edgar Allan Poe, com o mesmo nome. Conta a história de um narrador nada confiável que afirma não estar louco, mas que cometeu um assassinato brutal. Essa animação de 1953, ela traz uma atmosfera angustiante à vida, e como o narrador, ele lida com o medo de ser descoberto e com a culpa de ter cometido esse crime. The Alphabet é um curta experimental do renomado diretor David Lynch, lançado em 1968. É uma das primeiras obras dele e esse curta tem a assinatura do conteúdo surrealista e perturbador, que fez a fama do David Lynch. The Alphabet é uma interpretação perturbadora do alfabeto, explorando letras, palavras e sons de uma forma altamente subjetiva. Esse curta ele tem uma atmosfera semelhante a viver um pesadelo. Bingo é um curta de 2022 de Michael Malko, do canal Fear Mechanism. É baseado em um evento real do The New York Zodiac, um serial killer que foi ativo em Nova York nos anos 90. É um curta bastante obscuro. Bobby Yeah é um curta de animação de Robert Morgan, lançado em 2011. Segue a história de Bob, um personagem desajustado que vivencia uma série de eventos grotescos e surreais. E esse curta ele é reconhecido porque combina várias técnicas de animação, como stop motion e efeitos práticos. Quando eu assisti, eu senti uma forte inspiração de Eraserhead, mas pode ser que eu esteja falando merda mesmo. The Big Shave é um dos primeiros trabalhos do grande Martin Scorsese. Se trata de um homem que está se barbeando na frente do espelho, só que nunca está satisfeito com o resultado. Dizem que o filme é uma metáfora do comportamento dos Estados Unidos, que foi autodestrutivo durante a Guerra do Vietnã. E vale a pena conferir, né? É um dos primeiros trabalhos do Scorsese. 23 anos antes de Especially in Michigan, do Red Hot Chili Peppers, Possibly in Michigan foi lançado em 1983. O curta de Cecilia Condet segue duas mulheres que são perseguidas por um homem misterioso, que tem um apetite estranho por carne humana, e a trama é conduzida através de músicas e diálogos cantados, criando uma atmosfera única e inquietante. O mais aterrorizante sobre esse curta é que ele foi produzido no auge de alguns dos mais perigosos serial killers que estavam à solta nos Estados Unidos. The Absence of Eddie Table é uma animação de Rune Spans, lançado em 2016. É baseado em uma história de quadrinhos do autor norueguês Dave Cooper. Segue a jornada de Eddie Table, um personagem estranho e desajeitado que vive uma série de situações surreais. A história é contada de uma maneira altamente visual e impressionante. Um Cão Andaluz é um filme surrealista, lançado em 29, escrito e dirigido em uma parceria de Luis Buñuel e Salvador Dalí. Foi realizado ainda no ápice das vanguardas europeias. O filme não segue uma narrativa convencional e traz uma série de imagens enigmáticas e desconexas. Foi criado com a intenção de desafiar as convenções da época e de explorar o subconsciente e o mundo dos sonhos. E a cena da navalha é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Passion Gap foi lançado em 2017. É um curta de Matt Portman e Jason Donald. Se passa na África do Sul e segue Elane, uma mulher que teve um passado bem violento e tenta escapar da cidade do Cabo. Mas o seu relacionamento ele é muito conturbado e ela precisa lidar com isso. Jogos Mortais 0.5 foi filmado em 2003. Ao contrário do que a maioria pode pensar, a série de filmes que fez muito sucesso
não foi baseado em um curta. Na verdade, os criadores gravaram esse curta para poder mostrar aos estúdios e vender o tipo de filme que queriam fazer. Eu espero que eles consigam realizar os seus sonhos. Other Side of the Box é um curta que ficou bem famoso na internet. Ele foi dirigido por Caleb Phillips e lançado em 2018. A trama gira em torno de um casal que recebe um pacote misterioso na porta de casa. E eles percebem que à medida que tentam abri-lo, uma série de eventos perturbadores começam a acontecer. E o filme consegue construir tensão e suspense à medida que a história se desenrola. Portrait of God é um curta de 2022 de Dylan Clark. Se trata de uma garota religiosa que está preparando uma apresentação sobre uma pintura intitulada Retrato de Deus. Esse curta é muito bem produzido e a atuação da garota também é muito boa. Miracle Fish é um curta de 2009 de Luke Doolan. Se trata de um garoto de 8 anos chamado Joe, que tem um aniversário que ele jamais esquecerá. Depois de sofrer bullying, ele se esconde e deseja que todo mundo desapareça. Aí ele acorda e percebe que o seu sonho pode ter virado realidade, até que algo inesperado acontece. Next Floor é um curta canadense de 2008, de Denis Villeneuve. Eu acho que ele merecia mais reconhecimento, na minha opinião. A história se desenrola em um banquete estranho. Os convidados misteriosos comem até que o chão começa a ceder. É uma metáfora intrigante sobre o consumo excessivo e a sociedade decadente. É inevitável para mim não lembrar daquele filme oposto da Netflix. Eu acredito que Next Floor foi uma grande inspiração para esse filme. The Nest é um curta de David Cronenberg, lançado em 2013. O Cronenberg ele é conhecido pelos seus filmes A Mosca e Videodrome, ambos dos anos 80. The Nest se trata de uma entrevista entre uma paciente e um médico. A paciente insiste que tem um ninho de insetos crescendo dentro do seu seio. Unedited Footage of a Bear é um curta do Adult Swim, criado por Alan Resnick e lançado em 2014. A premissa começa com imagens não editadas de um urso na floresta. No entanto, a história se desenrola de uma forma completamente perturbadora, e o filme é uma espécie de crítica à publicidade e aos medicamentos. Também da Adult Swim, This House Has People in It é um curta de 2016. Começa com uma família que acha que tem algo estranho acontecendo na casa, e eles chamam uma equipe de filmagem para investigar. A história é apresentada em forma de filmagens da equipe e vídeos de vigilância. Esse curta ele é conhecido por sua estrutura não linear e pelo seu storytelling complexo. Laura Hasn't Slept é um curta de Parker Finn, lançado em 2020. Se trata de uma jovem desesperada para tentar se livrar de um pesadelo que ela tem recorrentemente. A ela pede ajuda ao seu terapeuta. Esse curta inspirou o filme Smile, lançado em 2022. Don't Hug Me, I'm Scared é um curta de Joseph Ellen e Becky Sloan, lançado em 2011. Trata-se de bonecos estilo Muppets falando sobre criatividade. O que parece ser uma animação para crianças, logo se torna perturbador. O sucesso foi tanto que virou uma série do canal deles. Em 2020, o algoritmo do YouTube começou a recomendar esse vídeo para crianças. É bom que molda caráter. Too Many Cooks foi criado em 2014 por Casper Kelly. Parece que são várias paródias das intros de sitcoms dos anos 90 e 2000, só que vai ficando cada vez mais bizarro e perturbador. The Disappearance of Willie Bingham é um curta australiano de Matt Richards, lançado em 2015. A história se passa em um futuro distópico, onde a pena de morte foi substituída pela reparação. O Willie Bingham é um criminoso condenado que é submetido a um procedimento de várias amputações em troca do crime que ele cometeu, e os pais da vítima que decidem qual que é o limite do castigo. É um dos curtas mais interessantes que eu já assisti. You've Never Been Completely Honest é um curta de 2022 de Joey Izzo. Se trata de uma perturbadora lavagem cerebral que um homem sofreu em seminário na Califórnia nos anos 70. É bom que mostra o que os coaches são capazes. Big
é um curta de Ross Williams, lançado em 98. Se trata de um jovem viajando pelo deserto até que ele é sequestrado por um sádico, usando uma máscara de porco. Esse estranho começa a maltratar o jovem, e ele tem que recorrer à sua imaginação para tentar escapar disso. Kitchen Sink é um curta da Nova Zelândia, de 1989. Uma mulher encontra algo na pia, uma espécie de feto bizarro, e ela se vê estranhamente cativada por isso, e é filmado em preto e branco, que dá um charme a mais. Será que todo filme sobre fetos bizarros tem que ser filmado em preto e branco? Harvey é um curta de Pedro MacDonald, lançado em 2002. Um homem sem metade do corpo procura a outra metade do sexo oposto, e na minha visão é um homem muito carente que está em busca da sua cara metade. Sem trocadilhos. Make Me a Sandwich é um curta de 2019 de Damon Hatch. Se trata de um casal de idosos que vivem em um constante estado de desordem. O marido fica exigindo para que sua esposa o faça sanduíches, sem parar. Só que será que até quando que ela aguenta isso? Opal é uma animação de Jack Stauber, lançada em 2020. Trata-se de uma garota curiosa que vai investigar gritos estranhos que ela escuta vindo de uma casa proibida do outro lado da rua. É uma animação muito bem feita, eu gosto desse aspecto retrô. Still Life é um curta lançado em 2005, de John Knotts. Se trata de um motorista viciado em cafeína, privado de sono e com pouca gasolina, louco para chegar em casa. Ele passa por uma cidade coberta de neve, se distrai por um segundo e bate em uma espécie de manequim. Aí ele percebe que toda a cidade é feita de manequins. Mas qual que será o problema então? Adoration é um curta de Olivier Fumega, lançado em 87. É a dramatização de um caso real que aconteceu em Paris, no ano de 1981, de um necrófilo canibal. E é um curta bem gráfico e perturbador. Dog é um curta de Andrea Arnold, lançado em 2001. Uma adolescente sai de casa para encontrar seu namorado, eles vão para um local deserto e começam a mandar ver. Só que um cachorrinho inofensivo meio que interrompe os dois. Aí o namorado da menina toma a atitude mais sensata na hora, que é cobrir o cachorrinho de bicuda. Fiquei puto. The House is Black é um curta filmado no Irã em 1963, de Farooq Farrokhzad. Mostra a realidade em uma colônia de leprosos, mostrando cada estágio da doença. É um daqueles filmes que ficam presos na sua mente após assistir. My House Walkthrough é facilmente um dos vídeos mais assustadores do YouTube. Eu mesmo já gravei um vídeo especial de Halloween e eu assisti esse vídeo na íntegra e passei vários cagaços. É um tour pela casa mais assustadora do Japão, feita brilhantemente por computação gráfica. Eu não tenho coragem nenhuma de assistir esse vídeo com óculos VR. The Strange Thing About the Johnsons é um curta lançado em 2011, dirigido por Ari Aster. Ari Aster é um renomado diretor que ficou famoso pelo filme Hereditário e posteriormente Midsommar. Os Johnsons são aparentemente uma família feliz, de classe média alta. O pai é um poeta famoso e o filho é um jovem carismático. Só que tem algo estranho na relação entre pai e filho. É um curta muito bem produzido, um dos melhores que eu já assisti sem dúvida, e recomendo demais assistir. Electrocuting an Elephant é um curta de 1903, produzido por Thomas Edison. Se trata da filmagem da execução do elefante Topsy, e o Thomas Edison queria mostrar os perigos da corrente alternada, que foi criada por Nikola Tesla. Pelo menos, todo mundo que concordou e participou desse filme está morto, e espero que nas profundezas do inferno. Carne é um curta argentino do diretor Gaspar Noé, e foi lançado em 1991. A trama segue uma prostituta grávida, que lida com as complexidades da profissão e da gravidez. O Gaspar Noé ele é conhecido pelos seus filmes chocantes, e Carne não foge muito disso. É mais um exemplo do seu cinema transgressivo e tem imagens bem explícitas e chocantes. Anos depois, Gaspar Noé lançou o filme I Stand Alone, baseado nesse curta. Pray for the Children é um curta de 2018 de Jared Hogan. Se trata de um jovem com tendências violentas
que aos poucos vai sucumbindo a esses pensamentos. E é mais um curta bem gráfico, com imagens fortes. Divided into Zero é um curta de Mitch Davis, lançado em 1990. Ao assistir, eu fui percebendo semelhanças com o filme Subconscious Cruelty e um pouquinho do Melancholy Der Engel, do Marian Dora. Aí eu fui pesquisar e esse cara ele produziu tanto Subconscious Cruelty quanto esse Divided into Zero. E é um filme não linear, nihilista, de um homem que está sofrendo e está isolado e tal. Aftermath é um curta de Nacho Cerdá, lançado em 1994. Ele já apareceu em um dos meus icebergs de filmes perturbadores, de tão icônico que ele é. Trata-se de um homem que trabalha em um necrotério e ele se diverte até demais no seu trabalho. Digamos que não era para ele estar disponível aqui no YouTube. Necro é um curta de Mick Nards, lançado em 98, e tem uma vibe bem August Underground. E é mais uma produção misógina feita para chocar. Pelo nome, dá para ter uma ideia do que se trata. Eu não recomendo assistir, é uma perda de tempo. Eu falei de The Big Shave, do Martin Scorsese, mas esse filme aqui é o verdadeiro Cutting Moments. Lançado em 96, o curta de Douglas Book se trata de um casamento monótono e bem triste. A esposa está desesperada em busca de afeto pelo marido, então ela decide tomar uma atitude drástica. A execução desse filme é muito bem feita e você consegue sentir a tristeza e melancolia do relacionamento. E eu lembro até hoje de ver a capa desse filme, que não tem nada a ver, diga-se de passagem, em uma locadora de fitas VHS. Sim, eu sou dos anos 90. Fitas VHS eram massa. E finalizamos mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Recomendei vários curtas aí para vocês assistirem. Espero que vocês gostem, se divirtam bastante, tenham muito entretenimento na vida de vocês. Até mais!